Nos últimos 2 anos eu tentei aprender sozinho todo tipo de coisa. Você não sabe sobre mim, mas eu amo aprender. Cara, é uma das minhas maiores paixões nesse mundo. Tem tantas coisas que eu quero saber, como filosofia, psicologia, história, negócios, e tantas habilidades que eu quero aprender, falar outras línguas, aprender a fazer jogos, ser programador. Mas o meu problema é o seguinte: por mais que eu seja essa pessoa apaixonada por aprender e queira aprender tudo cada vez mais, na verdade eu sou muito ruim nisso, não consigo aprender as coisas que eu quero. Porque, principalmente o meu problema é que eu não sei como aprender essas coisas, não sei onde buscar, não sei. O processo de encontrar recursos para estudar essas coisas, saber o que estudar, quando revisar, criar um cronograma de estudos, sempre foram o meu maior problema. E até alguns meses atrás, esse era meu ciclo de aprendizagem infernal. Mas tudo mudou quando uma ferramenta que já deve ter ouvido falar apareceu, o ChatGPT, que foi enviado por algum deus para me ajudar a fazer essas coisas, cara. Porque com ele eu aprendi um jeito de aprender literalmente tudo o que eu quiser. E é isso que eu vou ensinar para ti hoje. Em apenas alguns meses eu fiz um progresso considerável nas coisas que eu tentei aprender usando inteligência artificial. Muito mais do que nunca. Então nesse vídeo eu vou mostrar exatamente como eu tenho usado a inteligência artificial para me ensinar qualquer habilidade. E tu vai poder fazer também. Então, para começar eu quero falar sobre algo que me ajudou muito na minha jornada de autodidata, que é usar o princípio de Pareto. Se você não sabe o que é, o princípio de Pareto afirma que 80% dos resultados vem de 20% das causas. Para deixar isso um pouco mais claro, digamos que você queira aprender uma língua nova. E aí nessa língua você acha 10 tópicos mais importantes para aprender sobre aquela língua. De acordo com o princípio de Pareto, apenas 2 desses tópicos vão cobrir 80% das utilidades práticas que vão sair desse estudo. 2 desses 10 tópicos que tu separou para estudar vão ser responsáveis por 80% das aplicações práticas desse conhecimento. Então não é muito melhor focar nesses 2 tópicos em vez de tentar estudar todos os 10? Então, uma maneira de utilizar a inteligência artificial é pedir para ela criar um plano de estudos personalizado, focado para mim em qualquer tópico ou habilidade que eu queira aprender, usando o princípio de Pareto. E boom! A inteligência artificial me dá um plano de aprendizado focado que cobre 25% dos tópicos que são responsáveis por 80% do aprendizado naquela habilidade que tu escolheu. O próximo passo é realmente criar um cronograma de estudos para dedicar tempo e aprender essas coisas. Então, em vez de pegar essa tarefa demorada de fazer o cronograma, eu dou toda a responsabilidade para o ChatGPT e peço para criar um cronograma de estudos para aprender todos os itens acima na melhor quantidade de semanas. Em seguida eu digo em que dias eu posso estudar e quantas horas eu posso estudar. Depois eu peço para que inclua tempo para revisão e teste, e assim, em questão de segundos, a inteligência artificial me deu um cronograma de estudos completo com todos esses tópicos que eu posso começar a estudar imediatamente. Ok, então, depois de tudo isso dito e feito, é hora de pedir para o ChatGPT me dar recursos para aprender todas essas coisas que ele me disse para aprender. Então, um dos prompts que eu uso é: me sugira vários recursos de aprendizado, como vídeos, livros, podcasts e exercícios interativos. Você pode fazer isso para qualquer tópico ou habilidade que tu queira aprender. E aí pronto, o ChatGPT vai te dar vários recursos que tu pode usar para começar a aprender aquela habilidade sozinho. Então, isso não só me economiza muitas horas de pesquisa para descobrir esses recursos, como eu posso ainda pedir para ele me dar só os recursos gratuitos, por exemplo. Caso tu queira investir algum dinheiro, tu pode pedir para ele te dar os pagos também. Eu também poderia pedir para ser mais específico e me fornecer recursos que atendam ao meu tipo de aprendizado especificamente, como recursos visuais, por exemplo. Acreditem, isso é muito útil dessa forma. Tudo bem, a próxima maneira de usar a inteligência artificial para o aprendizado é realizando projetos. Os projetos são uma ótima maneira de acelerar o processo de aprendizado porque com eles tu põe a mão na massa e aprende assim. Tu aprende na prática. Então o que a gente vai fazer aqui é pedir para a inteligência artificial nos ajudar a pensar em ideias para realizar, ideias de projeto para realizar com o nosso nível de habilidade. Por exemplo, eu podia dizer: sou um iniciante interessado em aprender a como criar jogos na engine Unity. Para fazer isso eu preciso saber codificar em C#. Você pode me dar alguns projetos de videogame iniciantes que eu poderia trabalhar para ajudar a fortalecer as minhas habilidades de codificar em C#? E em seguida,
ele vai me dar um monte de projetos pelos quais eu posso passar e escolher o que se encaixe melhor na minha escolha. E pronto, é só começar a fazer e começar a aprender na prática. Certo, então quando eu começo a trabalhar algum projeto, sempre vem um problema para mim. Às vezes eu não entendo como fazer algo ou eu não entendo algum conceito que na minha cabeça parece ser muito básico. E geralmente são muito básicos. E aí às vezes eu fico com vergonha de perguntar para alguém por ser uma pergunta muito simples, algo que tu devia saber. Porque às vezes essas perguntas podem acabar sendo muito idiotas na tua cabeça, na minha cabeça. Então eu vou pro ChatGPT e pergunto essas perguntas para ele. Já que ele não vai ficar me zoando por fazer perguntas idiotas e ele nunca se cansa de dar respostas para perguntas idiotas. Mas com isso dito, tem alguns métodos diferentes que eu uso para fazer essas perguntas pro ChatGPT. Porque como tu bem deve saber, às vezes a gente pergunta coisas para ele e ele fala coisas que não fazem sentido. Você já deve ter ouvido falar desse método, é chamado técnica de Feynman, que envolve explicar algo de uma forma extremamente simplificada. Então, basicamente, tu pede para a inteligência artificial te explicar algo que tu precisa saber de uma forma muito simplificada. Tu pode até dizer que tu quer que explique como se fosse para uma criança de 5 anos. E aí o ChatGPT vai destrinchar tudo de uma forma muito fácil de entender e pronto. Tu pode pedir assuntos muito difíceis. Eu mesmo, nesse exemplo, pedi para ele me explicar sobre a energia termonuclear. Pelo nome dá para ter uma ideia do que a energia termonuclear é, porque energia termo geralmente tem a ver com temperatura e nuclear é nuclear, então a energia de um calor que é gerado por alguma coisa nuclear. E aí o ChatGPT me explicou e é isso, basicamente. Para o próximo método, a gente pede que ele crie modelos mentais e analogias que vão nos ajudar a lembrar dessas coisas complicadas que a gente está aprendendo. E aí eu peço que ele me guie através desses exercícios de visualização, para me ajudar a internalizar um conceito e me visualizar aplicando esse conceito na vida real. Recentemente eu usei exatamente esse prompt para me ajudar a entender o conceito de Zugzwang no xadrez. Guiado por um exercício de visualização que o ChatGPT criou para mim, eu pude começar a entender por onde chegar nesse problema. Claro, o ChatGPT não consegue simular um tabuleiro para mim, mas ele me deu ali todos os movimentos que eu coloquei em um site de xadrez e ele conseguiu chegar na exata posição que o ChatGPT está falando e eu consegui visualizar. Esse cenário que o ChatGPT me mostrou, eu teria que tomar a decisão de qual movimento fazer com as peças brancas, sendo que todos esses movimentos disponíveis me deixavam em desvantagem. Mas mesmo assim eu tinha que fazer um movimento. Então eu entendi que Zugzwang é quando todos os teus movimentos disponíveis te deixam em desvantagem. Esse exercício de visualização tornou o conceito do xadrez muito mais fácil de entender do que se eu estivesse lendo em um livro, por exemplo. Ok, então agora para o último método que a gente vai usar a inteligência artificial para aprender é com o método socrático, que é basicamente uma técnica utilizada para melhorar a sua lógica de pensamento crítico e raciocínio, fazendo perguntas continuamente para ajudar a fortalecer qualquer argumento ou pensamento que tu tenha. Então, para o meu prompt eu diria: quero que você haja como um Sócrata e use a técnica socrática para me ajudar a melhorar o meu pensamento crítico, lógica e habilidades de raciocínio. Sua tarefa é fazer uma pergunta aberta à declaração que eu faço e depois que eu forneça uma resposta, me dê um feedback construtivo para cada uma das respostas e só depois faça uma nova pergunta. Então você pode simplesmente dar a sua declaração, falar o que você quiser falar, e o ChatGPT vai dar um comentário construtivo sobre isso e te fazer uma nova pergunta, e assim sucessivamente por quantas vezes tu quiser fazer perguntas. E aí tá a minha receita de como eu uso o ChatGPT para aprender. E se tu achou esse vídeo útil, eu peço que tu curta e se inscreva no canal, porque vão ter mais conteúdos assim aqui. A cada dia que passa eu aprendo novos jeitos de usar o ChatGPT para aprender. Então se tu sabe algum outro método de estudar pelo ChatGPT e eu não falei aqui, pode comentar aí embaixo. Valeu por ter assistido!